A distribuição de massa T, o momentum P e a força resultante em F em um corpo rígido são obtidos através da integração de cada pedaço da massa m vezes a variável cinemática r para a distribuição de massa, v para o momentum e a para a força resultante. Esta integral obtém os mesmos valores que seriam extraídos da massa total vezes a sua respectiva variável cinemática, como se toda a massa do corpo se encontrasse em seu centro de massa. Desse modo, a distribuição de massa se dá da multiplicação da massa pela posição do centro de massa. O momentum se dá com a multiplicação da massa pela velocidade do centro de massa, e a força resultante se dá com a multiplicação da massa vezes a aceleração do centro de massa. Existem três grandezas físicas muito importantes para o estudo de movimentos rotacionais. A primeira delas é o momento de inércia, conhecida como a resistência à mudança no movimento rotacional em sua velocidade angular. A segunda grandeza é o momento angular, que mede a quantidade de movimento dos corpos em rotação como um todo. Por fim, o torque é uma grandeza vetorial da física associada às forças que produzem rotação em um corpo. Como o momento de inércia é frequentemente utilizado e tem que ser calculado para corpos separadamente, a tabela a seguir mostra algumas fórmulas que facilitam esse cálculo, de acordo com o corpo que está sendo estudado. Nesta parte do vídeo, iremos explicar como funcionam as equações dinâmicas do movimento para duas dimensões. Nas duas primeiras equações temos a seguinte relação: a somatória da força é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa em relação ao eixo que você quer calcular aquela força. Na terceira equação, temos que a somatória dos torques em relação ao centro de massa é igual ao momento de inércia do centro de massa vezes o torque que está sendo aplicado na figura. Ou também é válido, como vemos na próxima equação, igualarmos a soma das causas físicas com a soma dos efeitos físicos observáveis. Agora irei explicar como são as equações dinâmicas do movimento para três dimensões. Nas três primeiras equações, teremos que a somatória da força será igual a massa vezes a aceleração do centro de massa em relação ao eixo que você quer calcular aquela força, ou seja, em relação ao eixo x, y ou z. Para as três últimas equações, teremos que a somatória dos torques de cada eixo, seja ele x, y, z, será igual a o momento de inércia do determinado eixo vezes o torque aplicado naquele eixo. Se aplicarmos uma força F horizontal em um corpo que está em contato com o outro, surge uma força de resistência ao deslizamento chamada de atrito. O atrito estático máximo pode ser calculado pela multiplicação da normal vezes o μ, que é a constante que define a dificuldade de deslizamento entre as superfícies. Se a força aplicada ao bloco parado for inferior à força de atrito estático máximo, o bloco se mantém parado, e se for maior, o corpo desliza. A partir do início do deslizamento, o valor da força de atrito muda, pois a dificuldade de deslizar um bloco já em movimento é menor, ou seja, o μ dinâmico é menor que o μ estático. Observa-se por esse vídeo um carro com tração dianteira. As rodas traseiras giram livremente. A força que empurra o carro para frente é a força de atrito, pois as forças que atuam sobre o carro são o peso, as normais e a força de atrito. A força resultante se dá pela força de atrito, pois a força peso e a normal se cancelam. A força resultante varia dependendo da situação. Se não houver escorregamento, a força resultante mais ou menos dividido pelo μ estático normal será maior ou igual a zero. Se estiver no limiar de escorregar, a força resultante será igual à força de atrito dianteira igual a μ estático da normal. Se houver escorregamento, a força resultante será igual à força de atrito dianteira igual a μ dinâmico normal.